Abrimos mais um novamente aqui na nossa live, o Cotidianamente, para conversar mais um pouquinho sobre o livro Engolidos pela Cultura Pop do jornalista Steve Turner. Tem sido bem legal essa conversa e nós estamos no capítulo de número 7. Capítulo de número 7 que fala, entre outras coisas, difícil a gente abordar tudo que já foi falado aqui, não é o caso, acho que não vale a pena, não dá certo, não dá tempo, então fica aí para você alguns tópicos que nós conversamos na última live, quando nós falamos sobre a força daquilo que nós vestimos e muitas vezes o que nós vestimos acaba contribuindo para o problema na vida do outro, né? O Steve Turner chama atenção para a gente sobre isso. Ele fala também sobre a exploração do trabalho escravo e do trabalho infantil na produção de moda, coisa que a gente tem que tomar cuidado. E fala também sobre a mente de forma visível, apresentando aí algumas coisas bíblicas já sobre o tema. A gente hoje entra para a reta final, finalizamos aqui o capítulo 7 e ele começa falando sobre um tema que ele chama de mensagens misturadas. Então deixa eu só ajustar meu áudio aqui, está um pouquinho alto aqui o nosso fundo e a gente vai para esse tópico. O que ele quer dizer com mensagens misturadas? Bom, ele está dizendo o seguinte, que a Bíblia apresenta algumas recomendações a respeito da vestimenta. Sim, a Bíblia apresenta algumas recomendações. É claro que elas devem ser observadas com muita calma, levando-se em consideração uma série de fatores, mas elas estão lá e elas são importantes. Ele diz o seguinte, a única advertência é sobre aquelas que mandam mensagens contrárias ao que somos chamados a ser. Então, o Steve Turner está dizendo que existem advertências no texto bíblico, como eu acabei de dizer, para que nós não mandemos mensagens através do que nós vestimos que são diferentes daquilo que nós somos chamados a ser. Lembrando que ele deixou claro nesse capítulo todo que a moda fala, a nossa roupa fala. Então a Bíblia nos adverte, não use uma roupa, não se vista de forma a contrariar aquilo que você crê. E aí ele chama a atenção para um texto lá do Antigo Testamento, Deuteronômio 22:5, que diz, a mulher não usará roupas de homens e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Bom, o Steve Turner utiliza um texto do Antigo Testamento para dizer que esse comportamento deve ser observado principalmente pelo fato de que hoje essa mistura ela está baseada e fundamentada no relativismo moral. Então, ele cita coisa que eu não fiz aqui, mas eu me lembro que na leitura do livro, eu lembro dele citar o David Bowie, que em certo tempo, e como o livro foi escrito há alguns anos atrás, o David Bowie estava vivo ainda, e claro, ele cita muito isso porque é um momento da efervescência da música produzida pelo David Bowie, né? Foi um grande artista, e ele fez um show inteiro de com roupa feminina, com um vestido de mulher, né, digamos assim. E também outros aspectos que são citados por ele. Ele diz que essa distinção de gênero é importante ser observada porque ela fala. E é verdade, ela fala. Alguns mais ortodoxos, aqui vai uma opinião minha, uma colocação minha, podem dizer assim, mas é um texto do Antigo Testamento, por que alguns textos do Antigo Testamento não valem e outros valem? Por que ele pode usar isso aqui para dizer que o homem não pode usar roupa de mulher? E a gente então pode pegar outro texto tipo circuncisão. Agora todo mundo tem que se circuncidar também. Não, a questão, sabe qual é? É que nós devemos olhar para o Antigo Testamento à luz do Evangelho. E devemos nos lembrar que no Antigo Testamento nós temos 3 tipos de lei. Três grupos de lei. O grupo de leis que tem a ver com o Estado de Israel como nação. São as leis civis.
não é? As leis que regiam as relações. Se alguém roubar alguma coisa do outro, o que é que vai se fazer, já que nós somos uma teocracia dirigidos por Deus? Então Deus dá um código de lei que tem a ver com as relações, com o Estado de Israel, não é? A gente não usa isso, não temos nada a ver com essa nação de Israel, estamos num Estado democrático de direito, estamos aqui no Brasil, uma democracia, a gente não aplica aquelas leis, né? Simplesmente por isso, porque elas são voltadas à condução da nação de Israel e das suas relações como povo, como população, como nação. O outro grupo tem a ver com religião. Pega o cordeiro, pega o boi, leva lá no sacrifício e sacrifica. Traga o dízimo da hortelã, traga o dízimo de não sei o quê e traga lá para o templo. Isso é religião de Israel. Nós temos nada a ver com isso. Ok? Esses são os dois primeiros grupos de lei que nós temos. O terceiro tem a ver com moralidade. Esse é importante. Aí nós temos os 10 mandamentos. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Não darás falso testemunho. São leis que ultrapassam e continuam na sua validade dentro da leitura do Evangelho, é óbvio. E ele utiliza esse texto como um texto que tem a ver com bom senso, que tem a ver com um princípio do Evangelho que eu acho que é saudável, sim. Eu, pelo menos, acho que sim. E aí, ele apresenta uma outra base bíblica que é lá do Novo Testamento. Essa aqui, olha, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Diz o seguinte: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Olha que bonito. Não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. O que é que está acontecendo aqui? Paulo está escrevendo a Timóteo e o contexto específico dessa palavra tem a ver com vestir roupas apropriadas para se frequentar a comunidade. Qual tipo de roupa uma mulher deve utilizar na frequência da comunidade, ao frequentar a comunidade? Paulo, diz ele, ressalta a incoerência de se ser humilde diante de Deus, mas não se permanecer humilde na hora de se vestir. Ele foca no caso de um texto que fala sobre mulheres, porque é um texto muito explícito nesse sentido. E nessa comunidade, o que é que acontece? As mulheres se valorizavam demais, e Paulo está dizendo menos, né? Menos, chame menos atenção, seja mais humilde na sua forma de se vestir. Bom, ele diz o seguinte: devemos ser mais atraentes pelo que somos e fazemos do que pelo que nós vestimos. Uma boa colocação, né? Sábia colocação. E aí ele vai para o seguinte caminho. O contexto cultural que nos cerca exalta a sensualidade da mulher. Por isso, essa é uma conversa importante e saudável, penso eu. A mensagem enviada a jovens é que a única forma garantida de chamar atenção é sendo sedutora. Essa é a ideia que nós temos e que nos cerca e que nos bombardeia. Em todo lugar tem uma moça com trajes mínimos, não é? Não precisa fazer esforço. Aliás, é importante fugir disso, porque está sempre no feed, seja do Facebook, seja do YouTube, seja do Instagram, seja do TikTok. TikTok me parece que será a pior rede nesse sentido. As moças estão seminuas no TikTok, rebolando que nem doidas. É uma loucura. Eu até comentei com a Ana esses dias, porque não é uma rede que eu uso, mas como o nosso grupo de comunicação abriu uma conta da Casa da Rocha Guarulhos lá para postar algumas coisas, eu falei, tá bom, deixa eu dar uma olhada. A primeira que aparece já é a moça lá rebolando pelada. É complicado, tem que fugir disso. Porque essa é a mensagem que é trazida. Por quê? A mensagem enviada é essa. Você quer ser alguma coisa na vida? Você vai ser se você for sedutora, não é? O autor cita cantoras
E atrizes, na época dele, lá, Rihanna, que estava no auge, Madonna, hoje eu posso citar aqui Anitta e outros ícones dessa sexualização extrema, chegam até a gente. E a gente tem que tomar cuidado com isso, e as mulheres também, com a sua forma de vestir. E aí ele traz uma afirmação de uma psicóloga chamada Linda Papadopoulos, deve ser grega, né? Que diz o seguinte: estamos herdando mais da cultura da pornografia do que percebemos. O que vai desde unhas falsas até falsos bronzeamentos. O pornô está se tornando evidente. O triste é que a confiança dessas garotas tem se tornado diretamente proporcional ao que elas aparentam ser. Não vem do que conquistaram ou das habilidades que aprenderam. Vem de quanta atenção e olhares elas recebem dos homens. É uma afirmação coerente, né? A nossa roupa está ligada à expressão de quem nós somos. E aí, o próprio autor vai por um caminho que eu acho que vale a pena a gente pensar junto com ele. Ele diz assim, que a nossa roupa também está ligada à maneira como nós nos apresentamos para conquistas amorosas. É claro que eu já estou resolvido com relação a isso, né? Muito bem casado há mais de 30 anos. Mas a gente entende que é uma necessidade, principalmente daqueles que são mais jovens, né? Que querem mostrar ao outro que são pessoas que se preocupam com a sua imagem, se preocupam com o asseio e aí por diante, né? Faz parte, eu acho, dessa coisa do flerte, se vestir bem. E eu acho que não tem problema nenhum com isso, né? Agora, nós não devemos pensar que o outro é obrigado a nos escolher de forma feia, ele fala. É verdade. Até porque a Bíblia diz que as pessoas escolhem os seus parceiros por serem os mais bonitos aos seus olhos. Faz parte, não é? Aquela coisa bacana, bonita, saudável de um olhar para o outro olhar para que bonito, que legal. Às vezes até isso a gente gosta de espiritualizar, né? Quem vai ser o meu varão, Jesus? Manda um revelamento. E o homem lá também orando. Deus já criou um jeito, é o flerte, é o olhar, é a beleza. Eu acho bonito, acho bacana. E a moda entra nisso também, ok. Ele diz que na juventude nós podemos explorar o nosso corpo que está na sua melhor fase e usar uma roupa que destaque a nossa beleza. Faz parte, ele está dizendo. O detalhe é a idolatria da juventude e se ver eternamente nessa fase da vida. Aí a pessoa vai ficando mais velha, mas continua usando aquela mini saia que já não devia nem ter usado na juventude, mas continua usando depois de uma certa idade. Aquele decote, aquela calça apertada, aquela coisa toda. Ele vai chamando atenção para isso, né? No texto que lemos, a palavra sensatez pode ser traduzida por prudência. E ele diz que até no texto grego, eu não tenho esse conhecimento porque não fiz a minha pesquisa, mas a palavra usada por Paulo poderia ser assim, uma pequena vergonha, uma coisa tímida, não é? Algo que é oposto ao empoderamento que todos procuram na nossa sociedade. Veja bem, aqui nós não temos uma cartilha de como você deve se vestir. E não é a ideia do autor, a gente percebe isso na leitura e muito menos minha. Se ele fosse por esse caminho, pode ter certeza que eu não seria a favor. O que ele traz aqui é um apelo ao bom senso, um apelo a uma moda, tanto para homens quanto para mulheres, que nos preserve, que faça a gente fugir dessa sexualidade exacerbada aí. E é óbvio que as mulheres sofrem mais nesse sentido. Né? É o que a sociedade espera, é o que a galera que está ao redor espera. Então, fugir disso, vivendo essa verdade dita ali por Paulo ao Timóteo, está aqui 1 Timóteo 2, coloquei na tua tela aí de novo, eu acho que é saudável e proveitoso. Então vamos lá, vamos para a última parte, que ele diz o seguinte, ó. Algo belo para Deus. A gente encerra esse capítulo da seguinte maneira: não há uma maneira cristã específica de se vestir. Não há, gente. Não há no texto bíblico uma direção para isso. Há, sim, considerações cristãs
em como se vestir. Não devemos nos vestir como se não gostássemos do nosso corpo, como se estivéssemos envergonhados de quem somos, ou como se não gostássemos de estética. Na Bíblia nós não temos um apelo a mau gosto, viu? Não temos um apelo a coisa feia. Não. Corroboro aqui com o autor. Mas não devemos nos vestir como roupas idealizadas para encorajar o pecado do orgulho em nós, ou a cobiça no outro, ou a luxúria no outro. É isso. Se por um lado ficar bem, estar bem vestido, bem arrumado, bem apresentável é digno e eu tenho apoio bíblico para isso, por outro lado, alguma coisa que gere orgulho, que gere pretensão, superioridade, ou que tenha como objetivo gerar no coração do outro a cobiça e a luxúria, não é aprovado e não é o caminho que a gente deve tomar. Nossa moda deve pregar o que cremos. Lendo o último trecho aqui, devemos encorajar cristãos envolvidos com a indústria da moda a desenhar roupas que sejam impressionantes, bonitas, mas com fundo ético. Tudo uma questão de bom senso, né, gente? Toda uma questão de nós entendermos o que estamos fazendo, como nós nos apresentamos. Eu adorei esse capítulo, gostei muito por abordar alguns valores, algumas coisas que a gente não costuma dizer, não é? Abordando situações da moda que está ao nosso redor, valeu muito a pena. É isso aí, espero que para você também tenha sido legal e sexta-feira a gente inicia mais um capítulo bacana aqui do nosso livro Engolidos pela Cultura Pop. Esse foi o nosso, novamente, oferecimento da editora Ultimato. Bora lá!